podcast com a apresentação do terceiro capítulo do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, escrito por Ailton Krenak. Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu em Minas Gerais em 29 de setembro de 1953, na região do Médio Doce. É um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena Krenak. É considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. Aos 17 anos de idade, mudou-se com sua família para o estado do Paraná, onde se alfabetizou e se tornou produtor gráfico e jornalista. Na década de 1980, passou a dedicar-se exclusivamente ao movimento indígena. Em 1985, fundou a organização não governamental Núcleo de Cultura Indígena, que visa promover a cultura indígena. Teve emenda popular assegurando sua participação no Congresso Nacional do Brasil para processo constituinte em 1996. Ailton realizou vários trabalhos importantes durante sua vida. Atualmente, se encontra na Serra do Cipó, realizando trabalhos na linha da temática indígena, abordando questões sobre a questão do índio como o meio ambiente e lutando de certa maneira contra sua discriminação pela sociedade. Ailton conseguiu levar seus feitos até a televisão, com participação em uma série da Netflix em 2018 e sendo protagonista de um documentário intitulado Índios no Brasil em 2020. Em 2021, lançou o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, uma das obras mais vendidas nas livrarias brasileiras, com versões lançadas em inglês, francês e alemão. A humanidade que pensamos ser. Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e a um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. Quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a gente não já caiu? Houve um tempo em que o planeta que chamamos Terra juntava os continentes todos numa grande Pangeia. Se olhássemos lá de cima do céu, tiraríamos uma fotografia completamente diferente do globo. Quem sabe se quando o astronauta Yuri Gagarin disse "A Terra é azul", ele não fez um retrato ideal daquele momento para essa humanidade que nós pensamos ser. Ele olhou com o nosso olho, viu o que a gente queria ver. Existe uma coisa que se aproxima mais daquilo que pretendemos ver do que se podia constatar se juntássemos as duas imagens, a que você pensa e a que você tem. Você já houve outras configurações da Terra, inclusive sem a gente aqui? Por que é que nos apegamos tanto a esse retrato com a gente aqui? O antropoceno tem um sentido incisivo sobre a existência, a nossa experiência comum, a ideia do que é humano. O nosso apego a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade é a marca mais profunda do antropoceno. Essa configuração mental é mais do que uma ideologia, é uma construção do imaginário coletivo. Várias gerações se sucedendo, camadas de desejos, projeções, visões, períodos inteiros de ciclos de vida dos nossos ancestrais que herdamos e fomos burilando, retocando, até chegar à imagem com a qual nos sentimos identificados. É como se tivéssemos feito um Photoshop na memória coletiva planetária, entre a tripulação e a nave, onde a nave se coloca ao organismo da tripulação e fica parecendo uma coisa indissociável. É como parar numa memória confortável, agradável, de nós próprios. Por exemplo, mamando no colo da nossa mãe. Uma mãe farta, próspera, amorosa, carinhosa, nos alimentando forever. Um dia, ela se move e tira o peito da nossa boca. Aí, a gente dá uma babada, olha em volta, reclama porque não está vendo o seio da mãe.
Não está vendo aquele organismo materno alimentando toda a nossa gana de vida. E a gente começa a estremecer e achar que aquilo não é mesmo o olhar dos mundos, que o mundo está acabando e a gente vai cair em algum lugar. Mas a gente não vai cair em lugar nenhum. De repente, o que a mãe fez foi dar uma viradinha para pegar um sol. Mas como estávamos tão acostumados, a gente só quer mamar. O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu no aparato todo que se foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra. Todas as histórias antigas chamam a Terra de Mãe, Pacha, Mama, Gaia. Uma deusa perfeita e infindável, fluxo de graça, beleza e fartura. Veja-se. A imagem grega da deusa da prosperidade, que tem uma cornucópia, que fica o tempo todo jorrando riqueza sobre o mundo, noutras tradições na China e na Índia, nas Américas, em todas as culturas mais antigas, a referência é de uma provedora maternal. Não tem nada a ver com a imagem masculina do pai. Todas as vezes que a imagem do pai rompe nessa imagem, é sempre para depredar, detonar e dominar. O desconforto que a ciência moderna, as tecnologias, as movimentações que resultaram naquilo que chamamos de revoluções de massa, tudo isso não ficou localizado numa região, mas cindiu o planeta a ponto de, no século XX, termos situações como a Guerra Fria, em que você tinha, de um lado do muro, uma parte da humanidade e a outra do lado de lá, na maior tensão, pronta para puxar o gatilho para cima dos outros. Não tem fim do mundo mais eminente do que quando você tem um mundo do lado de lá do muro e um do lado de cá, ambos tentando adivinhar o que o outro está fazendo. Isso é um abismo, isso é uma queda. Então a pergunta a fazer seria: por que tanto medo assim de uma queda se a gente não fez nada nas outras eras se não cair? Já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda, porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. Já que aquilo de que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui na Terra. Então, que a gente pare de despistar essa nossa vocação e, em vez de ficar inventando outras parábolas, que a gente se renda a essa principal e não se deixe iludir com o aparato da técnica. Na verdade, a ciência inteira vive subjugada por essa coisa que é a técnica. Há muito tempo, não existe alguém que pense com a liberdade do que aprendemos a chamar de ciência. Acabaram cientistas. Toda pessoa que seja capaz de trazer uma inovação nos processos que conhecemos é capturada pela máquina de fazer coisas da mercadoria. Antes de essa pessoa contribuir, em qualquer sentido, para abrir uma janela de respiro a essa nossa ansiedade de perder o ser da mãe, vem logo um aparato artificial para dar mais um tempo de canseira na gente. É como se todas as descobertas estivessem condicionadas e nós desconfiássemos das descobertas, como se todas fossem trapaça. A gente sabe que as descobertas no âmbito da ciência, as curas para tudo, são uma baba. Os laboratórios planejam com antecedência a publicação das descobertas em função dos mercados que eles próprios configuram para esses aparatos, com o único propósito de fazer a roda continuar a girar. Não uma roda que abre outros horizontes e acena para outros mundos no sentido prazeroso,
mas para outros mundos que só reproduzem a nossa experiência de perda de liberdade, de perda daquilo a que podemos chamar inocência, no sentido de ser simplesmente bom, sem nenhum objetivo. Gozar sem nenhum objetivo. Mamar sem medo, sem culpa, sem nenhum objetivo. Nós vivemos num mundo em que você tem de explicar por que é que está mamando. Ele se transformou numa fábrica de consumir inocência e deve ser potencializado cada vez mais para não deixar nenhum lugar habitado por ela. De que lugar se projetam os paraquedas? Do lugar onde são possíveis as visões e o sonho. Um outro lugar que a gente pode habitar além dessa terra dura, o lugar do sonho. Não um sonho comumente referenciado de quando se está cochilando, o que a gente banaliza. Estou sonhando com o meu próximo emprego, com o próximo carro, mas que é uma experiência transcendente na qual o casulo do humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada. Talvez seja outra palavra para o que costumamos chamar de natureza. Não é nomeada porque só conseguimos nomear o que experimentamos. O sonho como experiência de pessoas iniciadas, numa tradição para sonhar. Assim como quem vai para uma escola aprender uma prática, um conteúdo, uma meditação, uma dança, pode ser iniciado nessa instituição para seguir, avançar no lugar do sonho. Alguns xamãs ou mágicos habitam esses lugares ou têm passagem por eles. São lugares com conexão com o mundo que partilhamos. Não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente. Quando por vezes me falam que imaginar outro mundo possível é no sentido de reordenação das relações e dos espaços, de novos entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser a natureza, como se a gente não fosse natureza. Na verdade, estão invocando novas formas de os velhos manjados humanos coexistirem com aquela metáfora da natureza que eles mesmos criaram para o consumo próprio. Todos os outros humanos que não nos estão fora, a gente pode comê-los, socá-los, fraturá-los, despachá-los para outro lugar do espaço. O estado de mundo que vivemos hoje é exatamente o mesmo que os nossos antepassados recentes encomendaram para nós. Na verdade, a gente vive reclamando, mas essa coisa foi encomendada, chegou embrulhada e com aviso. Depois de abrir, não tem troca. Há 200, 300 anos ensearam por esse mundo. Um monte de gente decepcionada pensando: mas é esse mundo que deixaram para a gente? Qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar às gerações futuras? Ok, você vive falando de outro mundo, mas já perguntou para as gerações futuras se o mundo que você está deixando é o que elas querem? A maioria de nós não vai estar aqui quando a encomenda chegar. Quem vai receber são os nossos netos, bisnetos, no máximo os nossos filhos já idosos. Se cada um de nós pensa um mundo, serão trilhões de mundos e as entregas vão ser feitas em vários locais. Que mundo e que serviço de delivery você está pedindo? Há algo de insano quando nós nos reunimos para repudiar esse mundo que recebemos agorinha, no pacote encomendado pelos nossos antecessores. Há algo de pirraça nossa, sugerindo que, se fosse a gente, teríamos feito muito melhor. Devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós que somos parte de tudo. 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser. Esse contato com a outra possibilidade implica escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como natureza, mas que por alguma razão ainda se confunde com ela. Tem alguma coisa dessas camadas que é quase humana,
uma camada identificada por nós que está sumindo, que está sendo exterminada da interface de humanos muito humanos. Os quase humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica do controle do planeta, e por dançar uma coreografia estranha, são tirados de cena por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida. Já que se pretende olhar aqui o antropoceno como um evento que pôs em contato mundos capturados para esse núcleo pré-existente de civilizados, no ciclo das navegações, quando se deram as saídas daqui para a Ásia, a África e a América, é importante lembrar que grande parte daqueles mundos desapareceu sem que fosse pensada uma ação de eliminar aqueles povos. O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou epidemia, uma mortandade de milhares e milhares de seres. Um sujeito que saía da Europa e descia numa praia tropical, largava um rastro de morte por onde passava. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra bacteriológica em movimento, um fim de mundo. Tampouco o sabiam as vítimas que eram contaminadas. Para os povos que não receberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século XVI. Não estou liberando a responsabilidade e a gravidade de toda a máquina que moveu as conquistas coloniais. Estou chamando a atenção para o fato de que muitos eventos que aconteceram foram um desastre daquele tempo. Assim como nós estamos hoje vivendo o desastre do nosso tempo, ao qual algumas seletas pessoas chamam antropoceno. A grande maioria está chamando de caos social, desgoverno geral, perda de qualidade no cotidiano, nas relações, e estamos todos jogados nesse abismo. Ailton Krenak aborda em seu livro, com certa ironia, a forma que os brancos adotam para viver, abrindo mão da liberdade de estar em contato e em harmonia com a natureza, respeitando-a como mãe. Também fala sobre a importância dos vínculos profundos que os indígenas têm com a memória ancestral e com as referências de identidade, que é o que livra as pessoas de enlouquecer. Para ele, a separação das pessoas da Mãe Terra é um processo de abstração civilizatória, na qual o consumo as leva ao impedimento de viver verdadeiramente a cidadania. É justamente isso que está criando falta de sentido na vida, retirando o prazer de viver, de dançar e de cantar, o que transformou a humanidade em zumbi. Por isso, o que ele traz no livro é contar mais uma história para adiar o fim do mundo.